O Centro de Ação Cultural Centrac realizou hoje na Praça da Bandeira uma mobilização para lembrar o Dia Internacional contra a Corrupção. Segundo a Fundação Getúlio Vargas e a Federação das Indústrias de São Paulo, estima-se que 130 bilhões de reais são desviados pela corrupção no Brasil anualmente. Uma encenação no meio da praça. O ator em cena, vestindo terno e gravata, faz o personagem que representa os políticos no Brasil. A senhora nunca estacionou seu carro por zona proibida? A senhora nunca furou uma fila? No Dia Internacional de Combate à Corrupção, o Centro de Ação Cultural Centrac fez uma mobilização no centro da cidade. Chamar a atenção da população para esse tema, né? Porque é uma preocupação que nós temos que ter todos os dias, né? De ser pessoas éticas para poder cobrar dos outros que sejam éticos, né? Mas hoje é um dia que a gente concentra, né? Que chama a atenção, vem para a praça pública, porque é o espaço que muitas pessoas vão passando rapidamente, outros ficam para conversar, mas se toca no tema, né? E se chama atenção para isso. O tema é polêmico e, na maioria das vezes, desperta a revolta do povo. O maior mal que se pode ter para as políticas públicas e o exercício da cidadania. O Pit Stop contra a corrupção contou com a presença de representantes da Controladoria Geral da União, órgão que fiscaliza todas as despesas públicas no país. A CGU, ela atua repressivamente, combatendo a corrupção, fazendo auditoria, justamente na questão de toda a verba pública federal. Geralmente atua também muito através de denúncia, do programa de sorteios. Além disso, nós temos também a ação preventiva, disponibilizando o portal Transparência, fazendo palestras, conscientizando a população do malefício que traz a corrupção e da necessidade de um controle social. Então ela atua em mais de uma frente e cada vez mais está conseguindo chegar junto da população para intensificar esse combate à corrupção. E a gente continua repercutindo esse tema aqui agora ao vivo. Vamos conversar na bancada com o sociólogo e antropólogo, professor Vanderlei Silva, da UFCG. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Professor, o senhor concorda com a tese de muitos aí de que a corrupção é um elemento cultural no Brasil? Concordo se a gente entender cultura como um conjunto de elementos, de práticas, de valores e hábitos que são aprendidos socialmente. Então, tudo aquilo que pode ser aprendido pode ser também modificado. Tá? É claro que a corrupção faz parte da história do Brasil, mas isso existem raízes sociais que, do mesmo jeito que a gente tem traçado esse caminho social, a gente pode escolher outras vias para modificar esse fenômeno que tantos males provoca na sociedade brasileira depois de tanto tempo. Professor Vanderlei Silva, a corrupção pode estar presente, aliás, ela está presente em coisas consideradas pequenas, pequenos atos, né? E as pessoas às vezes nem dão importância, né? Sim. No cotidiano a gente vive permeado por um conjunto de práticas, seja de práticas corruptas, por exemplo, ir ao médico, o médico não querer expedir um recibo para posteriormente não ter que justificar a Receita Federal, aquilo, né? Especula-se, inclusive, os auditores da Receita Federal, que para cada real declarado no Brasil, R$1 é sonegado, né? Quer dizer, então, essas práticas, elas fazem parte não só do cotidiano de muitos políticos brasileiros, mas também de uma parte considerável, infelizmente, da população brasileira. E essa sociedade tem sido omissa em relação ao combate à corrupção? Porque, por exemplo, hoje é um dia, a gente está vivendo um monte de denúncias no Brasil hoje, uma coisa assim que chama a atenção do mundo inteiro que a gente está vendo em termos de denúncias de corrupção no país. Hoje é um dia de combate à corrupção e as pessoas parecem que ficam meio indiferentes ao processo. Então a sociedade tem também uma omissão em relação a tudo isso? Eu acho que a gente tem razões para acreditar que o Brasil vai viver um futuro melhor do que está vivendo. O fato da gente ter acesso a essas informações hoje mostra que, mesmo que de maneira limitada, as instâncias que são responsáveis pela fiscalização estão conseguindo identificar boa parte dessa corrupção. Ou seja, o Brasil não é que o Brasil esteja mais corrupto. Hoje as coisas estão vindo mais à tona. Exatamente, exatamente. Quer dizer, a gente está investigando mais, logo a gente está conseguindo identificar mais, né? Há poucos dias, um empresário brasileiro ligado à oposição, inclusive, disse que já na década de 70 ele prestava serviço ao governo federal, na época administrado pelos militares, e disse que para toda empreitada que ele era contratado junto ao governo, ele tinha que deixar 10%. Depois disso, ele não mais presta serviço ao governo e, segundo esse
empresário, no Brasil hoje se investiga muito mais. Ele chega a defender, inclusive, que hoje se rouba muito menos do que naquela época. Eu tenho dúvidas a respeito disso. De todo modo, a visão desse empresário, que é alguém que passou por esse processo, seja sendo corrompido ou participando dessa corrupção, é alguém que mostra que o Brasil, mesmo que de maneira ainda com algumas falhas, aqui, outra acolá, a gente tem conseguido avançar no sentido de inibir a impunidade que reinou no Brasil durante muito tempo. Com relação a essa impunidade, muitos ainda confiam, né, que ficam impunes, que não serão descobertos, ainda colocam muito a mão no dinheiro público. Isso alimenta a corrupção, a confiança na impunidade, professor? Sem dúvida, né? Desde os pequenos atos, os atos cotidianos, desde os grandes atos. Agora, ao mesmo tempo, também, muitas vezes, a ideia da corrupção, ela acaba virando um show pirotécnico, né? Ora, a oposição se apega a isso, quando membros da oposição, seja em qualquer nível do governo, a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, quando estão envolvidos, aí se defende uma investigação menor, né? Mas eu acho que é preciso a gente entender que a gente está avançando no sentido de combate à corrupção. Pela primeira vez na história do Brasil, a gente está tendo políticos, grandes peixes da política nacional presos, né? A gente está tendo empresários, presidentes de grandes empreiteiras, a gente nunca viu isso no Brasil. É óbvio que esse é um processo que precisa ser consolidado, ou seja, a gente precisa continuar investindo, a gente precisa continuar investigando talvez muito a própria mais. legislação precisa endurecer um pouco, né? Pois é, Anchieta, eu acho que a gente já tem uma boa legislação. Até cumprir mesmo. Né? Quer dizer, o que se tem, às vezes, é uma benevolência com relação a partes dessa elite, seja elite política, seja elite empresarial, né? Ou seja, fazer esforços para punir essas pessoas de modo que a impunidade ela não seja mais um estímulo para a corrupção, né? Porque, sem dúvida alguma, o corrupto ele também é alimentado por essa impunidade. Se ele enxerga alguém que cometeu isso, cometeu uma corrupção, não sofre punição, uma punição muito amena, muito leve, ele vai se sentir estimulado a continuar corrompendo. Pois é, a gente viu números astronômicos aí em relação ao prejuízo. E será que está tudo ali? Porque tem muita coisa que também não vem à tona, né? Pois é, eu acho que, na verdade, esses números são subestimados, né? Quando a gente, por exemplo, no caso da Petrobras agora, a gente especula-se hoje que a Petrobras investiu na última década 100 bilhões e aproximadamente 7 bilhões. Isso até agora é o que a gente conseguiu investigar, né? Mas é óbvio que algumas cifras vão escapar em várias instâncias das investigações. Entretanto, na medida em que você vai progredindo na identificação desses casos de corrupção, isso também vai desestimulando outras práticas que ou estão ocorrendo ou poderiam eventualmente vir a ocorrer. Sem esses valores, o Brasil seria outro, né, professor? Sem esses desvios, seria um outro país, né? Imaginemos o que seria, por exemplo, algo em torno de 130 bilhões investidos nas últimas décadas em educação e saúde. E bem investidos, diga-se de passagem, né? Porque, por exemplo, quando a gente pensa que um programa como o Bolsa Família, você tem vereadores do interior, você tem pessoas que não precisavam disso, se utilizando desse dinheiro, isso é uma corrupção, né? Algo que não pode ser admitido na sociedade. Uma corrupção, assim, proporcionalmente, acho que ela não tem diferença de outra. Não, sem dúvida. Porque eu acho, Anchieta, que a ideia é o princípio. Né? Quer dizer, o princípio é que deve prevalecer. O senhor tem números de outros países de corrupção? Mas veja, o Brasil, sem dúvida alguma, se encontra entre os países mais corruptos do mundo. Agora, isso também se deve ao fato de você ter poucos corruptores na cadeia. Né? Quer dizer, no Brasil, a gente sabe, por exemplo, o Brasil é um dos poucos países do mundo onde você tem uma instância privilegiada para julgar políticos. Né? Quer dizer, isso mostra que a sociedade brasileira continua sendo uma sociedade pouco democrática, em que parte da elite política vai ser julgada numa instância superior. E a gente sabe, o caso do mensalão é um caso raro na sociedade brasileira, né? Porque muitos outros casos, as pessoas praticaram corrupção e não foram devidamente punidas. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigada. Professor Vanderlan Silva, ele que é um colaborador nosso, né? Com a gente aqui, é sociólogo, antropólogo da UFCG.